Barzilai significa feito de ferro. Era gileadita, natural de Rogelim, que tem o sentido de calúnia, injustiça. Barzilai era um homem muito próspero, rico, sustentou o rei Davi nos tempos de perseguições, o ajudando quando Absalão, seu filho, rebelou-se contra ele. Quando Davi estava para voltar a Jerusalém, o próprio Barzilai desceu de Rogelim a fim de passar adiante para o Jordão com o rei, para escoltá-lo até o Jordão. Foi então que Davi fez este convite ao idoso Barzilai: atravessa tu comigo, e eu te hei de suprir de alimento comigo em Jerusalém. Davi apreciou muito a ajuda de Barzilai. Davi não queria apenas devolver a gentileza com providências materiais, pois Barzilai era muito rico, não precisaria disso. Certamente Davi queria Barzilai na corte, por suas qualidades admiráveis, mas Barzilai analisa suas condições físicas, suas limitações, idade avançada, e diante de tantas honras, ele abre mão de tão grande privilégio e recusa o convite. Ele disse: deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e minha mãe. Ao invés de se ofender com a rejeição do convite, Davi aceita a sua sugestão. Davi se despede, o beija e o abençoa. Barzilai já estava na casa dos 80 anos, velho e debilitado, sem vigor físico, pensando em parar. Mas a idade para Deus nunca foi problema. Deus levantou Abraão na idade de 75 anos para deixar Ur dos Caldeus, para ser pai de muitas nações. Deus levantou Moisés com a idade de 80 anos para libertar Israel do jugo de Faraó e do Egito. Não envelheça para Deus. É Deus quem determina o fim da sua carreira. Então busque um novo fôlego e diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Salmo 92,14 diz: na velhice ainda dará frutos. Serão viçosos, florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Barzilai, com 80 anos, apresentava sinais da sua velhice. E o primeiro sintoma de Barzilai foi falta de discernimento espiritual. Ele disse: não consigo discernir entre o bom e o mal. A velhice faz perder as percepções. Quem não é benigno é maligno. Muitos na igreja, mesmo sendo cristãos, não têm a percepção de Cristo, não conseguem ser bondosos com o próximo, julgam todo mundo, não são flexíveis, são vingativos. E este não é o Espírito de Cristo, mas o espírito do engano. Em Mateus capítulo 5, versículo 22 diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de tolo será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. O segundo sintoma da velhice espiritual é a falta de paladar. Barzilai disse: não sinto gosto no que como ou bebo. A velhice tira o paladar. Na vida de muitas pessoas velhas espirituais, a vida torna-se insípida, vida sem sabor, dias acinzentados, sem cores, sem brilho, sem alegria, noites tenebrosas, já não tem sonhos nem motivações. Isso acontece quando perdemos o gosto, o apetite da palavra de Deus. Muitos sucumbem diante das lutas e tribulações. Vença esta velhice espiritual, meditando na palavra que renova, que revigora, onde as cores da presença de Deus surgirão de novo em seu viver. O terceiro sintoma da velhice de Barzilai é a surdez espiritual. Ele disse: poderei eu ouvir a voz dos cantores? A velhice tira a audição. Vida sem sons, sem ritmo, sem embalo. Eli era sacerdote e já não ouvia a voz de Deus. O resultado foi um sacerdócio em decadência. Crentes que não oram perderam a intimidade da voz de Deus. Volte a orar.
Então o Senhor vai curar a tua surdez espiritual e Deus falará outra vez à sua alma. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: Enquanto se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Sua vida não é um peso. Se guarde da velhice espiritual. Vivamos sempre a renovação. Tantos homens e mulheres de ferro, que a vida os derreteu por serem moradores da terra da injustiça. Deus quer te dar a cura. Passe o Jordão e vá com o rei para Jerusalém. Confie em Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.